Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo, passagens bíblicas que mascaram o verdadeiro entendimento dos escritos. Veja bem, eu coloquei esse título, passagens bíblicas que mascaram. Não é que passagens são mentirosas, não, é que tem passagens bíblicas que o sistema, que a religião utiliza para dar a ideia de escravizar as pessoas, de usar para amedrontar as pessoas, de praticar o estelionato religioso, o estelionato do dízimo, da oferta, do sacrifício, do voto em cima das pessoas, e para colocar pânico, para fazer as pessoas levantarem de madrugada, para fazer as pessoas irem para as encruzilhadas, para fazer as pessoas catular a cabeça, para fazer as pessoas buscar Deus em monte, de madrugada, para buscar Deus em templo, onde Deus não está, Ele é Espírito. Então, são passagens, eu vou mostrar uma passagem que ela é maravilhosa, ela dá um esclarecimento perfeito, só que é utilizada pela religião de uso equivocado, errado. É isso que eu quero na hora errada. Usando até espíritos com nomes que não existem para colocar pânico nas pessoas. Então eu quero te convidar a ler esse versículo aqui. Está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Veja bem. No texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Aqui, ó. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ó, não sobreveio a vocês. Então aqui Paulo estava se referindo a alguém. E eu vou ler depois o contexto. Ele estava falando, não veio sobre vocês, sobre o pessoal que estava lá no deserto, quando foram tirados da escravidão do Egito, nenhuma tentação que não fosse humana. Então a tentação que estava sendo falado aqui era a tentação daquela situação que veio sobre eles, lá no deserto. Aí, por isso que eu falei, esse versículo aqui, ele dá margem para a religião colocar pombagira, tranca-rua, Zé Pilantra, Zé Pilintra, Zé Quiquica, Zé que roda, erê. A criança é desse jeito porque tem um erê na vida. Fulano tá com câncer porque é o Omulu. Vamos dar pipoca para ele. Ah, fulano tá porque tá na cachaça porque é o Zé Pilintra. Essa situação aqui estava sendo falada dos israelitas no deserto. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação. Não está escrito aqui, ó, não vem sobre vocês, nos dias de hoje, tentação que não sei. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. O desejo da idolatria, o desejo da desobediência, naquela época. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para vocês que possam suportar. Aí pega-se essa outra parte, e essa parte traz para os dias presentes. Aí coloca esse pânico, esse medo na pessoa. Isso daqui você pode falar em alguma situação? Pode usar isso em alguma situação? Claro. Mas eu quero só abrir um parênteses aqui, um exemplo simples. O cara está com vontade de fumar uma erva do índio. Essa tentação, o cara que é viciado, ele não consegue parar, ele vai lá e vai fumar a erva do índio. Mas está falando aqui que Deus ele é fiel, que não permite, e como que é permitido as pessoas fazer isso? A pessoa tem o desejo de roubar, põe uma arma na cinta e sai para roubar. Mas está escrito que Deus é fiel para não deixar aquela tentação, a tentação do roubo. A pessoa está com vontade de prostituir. Mas está falando que Deus é fiel, que não permitirá que sejam tentados além de poder suportar. Você consegue entender aonde entra aqui as pombagiras, os tranca-rua e os herê, coisa que nem existe, os espíritos de engano? É claro, uma pessoa dessa é levada dentro de um templo religioso, em nome de Jesus manifesta a pombagira. O Zé Pilintra, o espírito de engano, porque Deus não está ali. Ali eles estão chamando em nome de Jesus que não existe mais. Ali eles estão pegando 10% em forma de dinheiro, dízimo que nunca foi dinheiro. Mentira. Ali está falando, praticando o batismo nas águas, que estão profanando o sangue que verteu da cruz. Estão tornando puro a água e impuro o sangue.
Ali eles estão falando que tem que buscar Deus naquele local, sendo que Salmo 122:4 foi um mandamento para Israel buscar Deus em templo. Quer dizer, está tudo contrário ao Deus da Bíblia, que é o Espírito. Ali está a operação do erro, a operação do engano. Então pega, você vê, então esse versículo, e se eu continuar aqui, vai horas falando desse versículo aqui. Dá margem para muita coisa. Só que esse versículo, ele está mascarando um versículo aqui tão importante. É o versículo que eu vou ler para você, que é um versículo que quando você vem ter um entendimento no versículo que eu vou ler, você consegue tirar um religioso da escravidão religiosa. Você consegue tirar um religioso de dentro de um templo de fraude. Você consegue tirar a falsa esperança de um religioso aguardar Jesus voltar por sobre as nuvens. Você consegue, com esse versículo que eu vou te mostrar, desmontar um teatro religioso de engano de quase 1.700 anos. Ou, se for um pouquinho mais rigoroso, de quase 2.000 anos. É um versículo que eu vou ler para você e eu vou buscar referências, eu vou te mostrar que esse versículo, ele liberta o sistema religioso, se quisessem, né, ser libertos, do engano milenar de quase 2.000 anos. É o que eu sempre falo, esse entendimento que eu estou passando para você é um entendimento mais que maduro, mais que adulto. É um entendimento, é igual o nosso irmão Geraldo, uma vez eu ouvi ele falando que o que ele falava é como se fosse um doutorado. E é verdade. Eu acho que assim, a graça pregada por ele é como se fosse um mestrado, e esse entendimento aqui é como se fosse um doutorado. Porque o mestrado deles, eles ainda estão no favor imerecido. Eles reconhecem que Jesus já voltou, eles reconhecem a escatologia consumada, mas eles não vivem o evangelho eterno. Eles estão se reunindo como igreja. Até aí tudo bem, deixa lá. São nossos irmãos do Espírito do mesmo jeito. Eles estão lá. Mas isso que eu estou te passando agora, ele é um doutorado. Ele é acima do mestrado. Porque esse versículo, com o entendimento que eu vou ler agora, esse 13 está mascarando isso aqui. O 11. O 13 mascara o 11. E esse não tira o sistema religioso do engano. Pelo contrário, esse aqui afunda mais ainda a religião no engano, na mentira, na fraude, no roubo, no estelionato. E na falsa esperança de Jesus voltar, na falsa esperança do juízo final. Agora, esse 11 não. Esse 11, quando você vai buscar entendimento dele, aí você fala, peraí. Então não sou só eu que estou enganado, não. Quem está enganado é um sistema completo de religioso. São os protestantes, os católicos, os feiticeiros não, que os feiticeiros sempre andaram no engano. Sempre, esses daí não tem jeito. Esses daí no espírito são nossos irmãos, só que a natureza carnal deles é a natureza gentílica antes de Jesus de Nazaré vir. São eles, tá tudo aí. Sacrifica crianças, sacrifica animais, tá lá para trás. Isso aí eu não vou nem tocar no assunto. Mas eu vou tocar no assunto de quem tem a Bíblia e poderia estar ministrando, ensinando aos seus seguidores a verdade. Mas se prende no versículo 13 desse, procurando tentação e que Deus pode salvar a pessoa da tentação, só que isso aqui nós vemos que o começo aqui estava falando do deserto, agora esse 11 não. Esse 11 aqui, o 13 está mascarando o que precisa saber que é o 11. Por isso que o tema desse vídeo, passagens bíblicas que mascaram o verdadeiro entendimento dos escritos. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas com advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Estas coisas aconteceram, passado com eles, para servir de exemplos e foram escritas com advertência a nós, nos dias de Paulo, para quem o fim dos tempos tem chegado. Você que já está adiantado no Evangelho Eterno, você chega a dar risada com um negócio desse, né? Você fala, meu Deus, que maravilha. É ou não é? Só que esse 13 é o que chama a atenção de quem lê a Bíblia. O religioso lê, olha, tá vendo? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além de suportar. Aí você vem com entendimento racional, você vê, então por que o que fuma a erva do índio não para? O que fuma cigarro não para? O que bebe cachaça não para? Ué, mas tá escrito que Deus é fiel para fazer isso? Claro que nós temos entendimento aqui que estava falando a respeito daquela situação.
Então, agora eu quero ler o 1 Coríntios 10, do 1 ao 22, para a gente entender de que time Paulo estava falando, de que tempo. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos, sombras, figuras e alegorias, para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. E eu apertei mais aqui. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, naquela época de Paulo, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para vocês, para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria, falo como pessoa sábia, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice... Aí depois, continua lendo, para não demorar muito esse vídeo aqui. Então, você vê que isso daqui, Paulo estava se referindo aos antecessores, aos pais deles lá no passado, que passaram pelo deserto. E o 11 fala, ele estava falando, advertência, né, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então, Paulo estava falando, relatando ali aos gentios, lá na cidade de Corinto, que o fim dos tempos tinha chegado. E eu nem marquei aqui, mas eu vou logo. Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 3. Estava sentado aqui, ó. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. A queda do templo e de Jerusalém. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, a queda do templo, tudo, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, as três coisas: da queda do templo, o sinal da vinda dele e o fim dos tempos. Aí ele começa a relatar as coisas que iriam anteceder a grande tribulação, e dadadá, e dadadá, e dadadá, e dadadá, e dadadá. Aqui no versículo 34 ele fala: em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Meu Deus do céu, como que uma pessoa não consegue enxergar isso, gente? Pelo amor de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Só aqui já pode parar o vídeo. Só aqui já pode parar. Aí a pessoa fala: não, aqui, ó, mas aí ele fala, aí a pessoa fala: não, mas tem o versículo 36, mas a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho. Claro, mas eu sei, você agora vai saber. Apocalipse 9:15, lógico que sabe, aqui é 9:15, aqui, ó. Então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte da humanidade. Isso aqui se cumpriu em Zacarias, acho que é 12. Dia, hora. Então ele lá não sabia nos dias. No ano 33, não. Mas quando chegou o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, porque o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor, aí sim João falou: quando chegou a hora, o dia, o mês e o ano, foi soltos 4 anjos para destruir 1/3. Assim foi feito. Dentro de Jerusalém foi morto 1 milhão de judeus, foi levado 1 milhão de judeus escravos, e 1 milhão e outro terço ficou para ser purificado como ouro e prata, pelo fogo, que foi o batismo que João disse, batismo de fogo. Em Romanos 13:11, e digo isso a vocês que conhecem o tempo,
Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. 1 Coríntios 7, do 28 ao 30, mas se vocês casar, não estará pecando, e também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuísse, e os que utilizam deste mundo como se não fizesse uso dele, porque a aparência desse mundo passa. Então, olha aqui, mas isso digo, irmão, o tempo se abrevia. Em Hebreus 10, 25, não deixemos de nos congregar como é costume dos judeus. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. 1 Pedro 4, 7, o fim de todas estas coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. O fim de todas as coisas está próximo. E o próximo da religião? Quase 2000 anos estão por aí, que o fim das coisas está próximo. Em Lucas 21, 32, foi o que eu li agora, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Porque a ideia de um religioso é que quando Jesus voltar, quando ocorrer o fim dos tempos, a terra, os planetas, tudo vai ser destruído, tudo vai acabar, e todo mundo vai morar no paraíso, e o leãozinho vai ficar com o macaquinho com o ursinho vai servir de travesseiro para você deitar a cabecinha. O mundo de Deus é espiritual, não tem nada disso não. Apocalipse, Atos capítulo 2, 17 ao 21. E acontecerá, olha o que Pedro disse àqueles que estavam achando que eles estavam embriagados, porque eles começaram a falar em outros idiomas, inclusive nos idiomas dos que estavam do lado de fora ali do local que eles, quando teve o dia do Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, dia do Senhor, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Leia isso daqui, leia quando se cumpriu, quando foi profetizado em Isaías capítulo 29, versículo do 1 ao 3. O sol se transformará em trevas, o templo se escureceu por causa da fumaça, do incêndio, da correria de cavalos dentro de Jerusalém, aquele sol, aquele tempo que refletia sol, quando estava tudo limpinho, aquilo ali ele escureceu, ele se tornou em trevas, a lua em sangue, os judeus representavam a lua representava os judeus, eles foram lavados de sangue, corpos de judeus amontoados, empilhados, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, antes que viesse o grande dia do Senhor, o dia do julgamento, iria acontecer essas coisas. Mas aí, olha aqui Apocalipse 1:10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, quem é que veio falar com João? E eu ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Quem era que estava falando com ele? Cristo Espírito. Porque o dia do Senhor tinha chegado. E Jesus não falou que não passaria daquela geração. Isso foi no ano 66 até o ano 70, metade do ano 70. Foi aí que Cristo voltou. Foi dessa vez que ele veio. Ele veio dando instruções para João escrever as 7 igrejas. Essas 7 igrejas aqui eram referenciais. Não existia 7 igrejas de pedra. Porque nunca existiu igreja de pedra. A igreja era espiritual. Hoje o templo de Deus não é mais igreja, o templo de Deus é espiritual. Apocalipse 21:3, os espíritos é o que forma o templo espiritual de Deus, onde ele está presente. Então você veja que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Então, o sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aí os paspalhões dos teólogos, os falsos profetas, os falsos ensinadores, dizem que achei-me no Espírito no domingo.
Aí você pega uma Bíblia dessa aqui, ó, King James fiel, olha, ela é fiel, aí você vai ver, olha o lixo que eles escrevem aqui, ó, olha aqui. O texto aqui está da Bíblia maravilhoso. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aí você pega o lixo da explicação deles, olha aqui, Apocalipse 1:10. Patmos era uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, próxima ao litoral onde hoje se situa a Turquia, cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Era conhecida como colônia penal romana e Eusébio, um dos pais da igreja. Se eu tivesse condição de pegar esse Eusébio, eu ia dar tanta cacetada na orelha desse cabra. E Eusébio, um dos pais da igreja, relata que João foi liberto de Patmos pelo imperador Nerva entre o ano 95 e 98. O Espírito do Senhor conduziu João a uma experiência de êxtase espiritual, assim como ocorreu a Pedro, Atos 10:10, durante a qual lhe concedeu uma visão da realidade normalmente inacessível ao ser humano. Nesta época, o domingo já era considerado pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Eu procurei isso na Bíblia, não achei. Procurei, não achei. Que Pedro, Paulo, Tiago, João, eles consideravam o domingo como o dia do Senhor. Eu procurei, não achei, gente. O que eu achei é que o domingo sempre foi o primeiro dia da semana. Nessa época, o domingo já era conhecido pela igreja cristã primitiva como o dia do Senhor. Era, portanto, o dia em que os cristãos se reuniam com uma assembleia e recolhiam suas ofertas para a obra. King James fiel, hein? Eu tenho ela aqui, ó. Essa explicação tá também no rodapé. Aí um coitadinho do cristão, de um religiosinho, compra uma Bíblia dessa, fala, agora eu tô com a King James fiel. Aí ele pega e vai ler isso aqui. Aí ele vem num vídeo de um cara que fala, que se auto-intitula que não sou professor, não sou religioso, não sou profeta, não sou teólogo, não sou nada disso. O que eu sou é seu irmão no espírito. Aí ele fala, não, eu não vou dar crédito nesse cara que não é nada, eu vou na King James fiel. A King James fiel mostra que aquele dia do Senhor de Apocalipse 1:10 era domingo. Aí quando você vai lá em Atos 20, versículo 7, né? Atos 20, vamos ver se fala que é o dia, Atos 20, versículo, vamos ver se fala que era o dia do Senhor. No primeiro dia da semana, juntando-se para, ó, aqui, ó, no primeiro dia da semana. É dia do Senhor que está falando aqui? Ou domingo? Ah, domingo. No primeiro dia da semana, juntando-se para os discípulos para partir do pão, Paulo pregava para eles, pronto para... Onde é que fala que aqui é o dia do Senhor? Que eles consideravam? Não, não fala isso, né? Não fala, né? E o outro lá que fala é onde que é que ele falou aqui? Coríntios, aqui ó, 1 Coríntios 16:2. Vamos ver, às vezes está em 1 Coríntios 16:2 que domingo é o dia do Senhor. 16:2, olha aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus prosperou. Está escrito aqui? Isso aqui para mim é lixo, ó, tá vendo? Isso aqui é lixo. Porque o que vale é o texto bíblico. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme Deus prosperou, para que não seja coletados quando chegar. E outra, essa coleta que era feita aqui, era para os pobres de Jerusalém, tá? Isso aqui não era coleta para pagar salário de pregador, carrão, terno e casão, não. Então, coitadinho de uma pessoa, pega isso daqui, ó, Apocalipse, vou pôr em outro texto aqui. Aqui. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Os editores são tão lixo que o dia do Senhor aqui eles colocam com D minúsculo. Em vez de ter colocado pelo menos igual esse aqui, ó, cadê? Deixa eu ver esse aqui. Não, aqui. Aqui, ó, deixa eu ver. Não, aqui, ó, deixa eu colocar na Nova Almeida atualizada, NA. Aqui, ó. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos manifestações. Ainda mais que agora que vocês... Agora vocês veem que, aqui, ó, o dia com D maiúsculo se aproxima. Os editores são tão sujos, tão tendenciosos, que colocam o dia do Senhor como um D minúsculo. Aí você vai lá em Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Olha aqui, ó. Ai dos que desejam olha, D maiúsculo, o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Aí você vai lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, olha aqui, olha, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, com D maiúsculo. Aí a porcaria do editor, tendencioso, achei-me no Espírito no dia do Senhor, com D minúsculo. Você consegue entender como que é? Esse entendimento nosso só pode ser do Espírito,
Porque como a gente consegue identificar esses mínimos detalhes? Hã? É ou não é? Agora, se você não acredita, se você acha que esse entendimento é do Cláudio Mendes, desse cabeção aqui, aí é problema seu, não posso fazer nada. Só que são descobertas minuciosas, são uns tesouros microscópicos, tesouros escondidos que Deus vai mostrando para nós. Então, voltando ao início, passagens bíblicas que mascaram o verdadeiro entendimento dos escritos. Pega-se isso daqui, versículo 13, dentro de uma chamada igreja, dentro de uma arapuca. Lá eles fazem campanha, fazem votos, sacrifício, montam teatros, montam figuras alegóricas, encenações, e as pessoas, o povo, olha a tentação vindo, olha a tentação e tal. Só que o mais importante está no versículo 11. Para quem o fim dos tempos tem chegado. Então esse versículo 11 que é o que importa. Porque esse versículo 11, ele tira um religioso da escravidão religiosa. E se o sistema absorvesse isso, se a teologia entendesse isso, seria tudo maravilhoso, que a teologia iria acabar. Esse curso de teologia iria ser extinto. Porque é o curso, eu acredito que é o curso mais mentiroso, mais sem vergonha, mais à toa que existe, é o curso de teologia. Que é o curso tão importante que deveria ensinar tão as verdades, mas pelo contrário, vem destruindo há milhares de séculos. Não, 20 séculos, né? De cada século é 100 anos, então há quase 20 séculos vem destruindo as pessoas. A teologia, não sei se a teologia deve ter existido, não sei se tem 500 anos, não sei, o curso de teologia. Mas os pais da igreja, Constantino, quando fundou o catolicismo, vem destruindo a mente das pessoas com essa maldita teologia. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui. Espero ter contribuído para o seu entendimento. Espero ter ajudado. E o que eu posso te dizer é, leia a Bíblia. Leia, peça sabedoria. Faça como eu fiz há 5, 6 anos atrás. Eu pedi sabedoria, eu falei, Deus, eu quero aprender do Senhor. Eu abandonei a religião, eu falei, eu quero aprender do Senhor diretamente. Não quero aprender de homem nenhum, não quero ser enganado. E aí comecei a ler, e venho lendo, e ele vem mostrando a cada dia mais que realmente nós devemos saber. Bom? Então eu peço que você contribua com esse canal dando like, se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando esse vídeo com quem você acha que merece. E vamos em frente, falando da palavra do nosso Criador, falando da palavra do nosso Pai espiritual. E até a próxima, se assim ele permitir, tá bom? Tchau!